Gente, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, eu faço parte do Departamento de Turismo, tá? E eu queria abrir essa noite agradecendo primeiramente a vocês por estarem aqui, tá? Porque é de fundamental importância a presença de vocês, que são futuros proponentes ao edital de turismo, né? Haja visto que esse edital é de suma importância para nós, porque, na verdade, ele é pioneiro na área do turismo. O turismo que nós estamos premiando são os segmentos do ecoturismo, né, do turismo de aventura, turismo gastronômico, o turismo cultural. E a gente gostaria de agradecer em nome da Fundarte, né, a Gilca, a diretora do Fundarte, e a Wanda, coordenadora de turismo, estão numa reunião em Belo Horizonte, então não puderam estar aqui presente, tá? Mas pediram para dar as boas-vindas a todos. Tá? A TT em seguida, a Alessandra vai agora passar para vocês para a parte técnica, né, do edital. Obrigada, Alexandre. Boa noite a todos. Meu nome é Alessandra Sesto. Algumas pessoas aqui eu já conheço, outras com certeza a gente vai se conhecer, né, ter mais contato daqui para frente. Nós somos do Programa Municipal de Formação da Fundarte, do setor de projetos, que engloba não só o turismo, mas também a cultura e o esporte. Então, nós estamos sendo a equipe responsável, junto com um grande colaborador que está aqui hoje, que é o presidente da Briga, né, que vai poder detalhar um pouco mais para vocês aspectos específicos do turismo, e nós vamos fazer uma explanação da parte mais técnica do edital. Vocês receberam aí um material básico que a gente tem utilizado nos workshops de capacitação, que tem algumas orientações, o próprio edital, né, no formato que saiu no Diário Oficial, e no site da Fundarte tem todas as informações que vocês precisam, além de alguns outros documentos complementares, como o FAQ que a gente fez de perguntas e respostas, né, tem um tutorial agora também para preenchimento do formulário PROSES. Então, eu vou começar, né? Vocês já viram que o edital saiu no dia 21 de setembro. O prazo de inscrição é curto, porque a intenção é que a premiação seja paga ainda esse ano, para o projeto ser executado a partir de 2022, tá? Então, nós temos um prazo até o dia 20 de outubro, e é 18 horas que encerra a plataforma, que assim como os outros editais da cultura, todo o processo de inscrição, ele acontece online, através de uma plataforma chamada PROSES, que depois a Ana Tereza vai estar explicando para vocês. É um edital inédito, como o Alexandre falou, né? Em termos de dar um passo, né, para potenciais projetos futuros. O aporte não é muito grande, né, que a gente está iniciando o fundo, né, o Fundo Municipal de Turismo. Ele recebeu esse aporte esse ano de R$50 mil para poder colocar em prática esse edital. Nós escolhemos a modalidade premiação no intuito de facilitar todo o processo de execução, né, porque nós temos duas modalidades, geralmente, que acontecem em editais de incentivo, que é o de contribuição, que é o repasse direto, né, que tem um aporte maior, às vezes, né, acima de R$15 mil, no mínimo, né, para a nossa região, que em outras regiões esse aporte é um pouquinho maior, e a modalidade de premiação, que, devido, inclusive, à pandemia, eu acho que muitos de vocês já podem ter visto, né, vários editais que saíram para dar suporte às práticas, né, tanto em todas as áreas, né, que sofreram e estamos ainda sofrendo, né, nesse contexto.
A diferença é que existem editais de premiação que são aqueles que premiam uma trajetória, a vida de uma pessoa, de um artista, um projeto que já foi executado. No nosso caso aqui, a premiação ela é para executar um projeto. O objeto do projeto, todo o aporte financeiro da premiação, serão 5 prêmios no valor de R$8.000, um para cada segmento, que o Alexandre citou, e daqui a pouco a gente vai explorar mais. Esse aporte de R$8.000 já sai a retenção do imposto de renda, né, porque é uma premiação para a pessoa física. Então, a Fundarte está direcionando R$50.000 e 10, por isso que dá essa diferença, né? Se a gente fizer a conta, 8 vezes 5, 40. Então, esses R$10.000 já é uma retenção obrigatória do imposto de renda que tem que ser feita, né? E esse ano a gente vai conseguir contemplar 5 projetos. A premiação deve sair, vocês vão olhar no edital, tem todas as datas, tudo certinho. Ela deve sair até o dia 17 de dezembro, se tudo correr bem, né? Então, eu sei que já tem muitas pessoas aqui que já estão com rascunhos de projeto, já estão com uma ideia na cabeça. Então, agora é hora de mandar ver, né? Colocar no papel, e qualquer dúvida, procurar a gente para uma consultoria mais especializada, que hoje a gente vai só estar falando de maneira geral, tá? O prazo de execução dos projetos é até o dia 31 de maio de 2022. Então, todo mundo vai ter praticamente 5 meses. Né? São projetos pequenos, né? São ações que podem ser pontuais. Então, nós acreditamos que esses 5 meses vão ser suficientes, tá? Então, é bom pensar nessa data final, porque é justamente esse o prazo final que vocês têm para executar a ação do objeto do projeto de vocês. Nós temos informações já no site da Fundarte, né, que estão lá. O link que vocês estão vendo aí, e também no site do Prosas. Pode passar, por favor, Elisa, para quem pode se inscrever. Daqui a pouquinho a gente vai falar das áreas, tá? Esse é o edital para a pessoa física, né? Então, quem pode se inscrever são pessoas físicas maiores de 18 anos, residentes em Muriaé, né? Ou grupos e coletivos que também tenham, né, uma formação, mas que não tem ainda não tem CNPJ, né? Não precisa ter CNPJ, que seja representado por uma pessoa física. Então, pessoa jurídica não pode se inscrever nesse edital. Alguém que tem alguma empresa já constituída, né, pode usar toda essa experiência que sua empresa tem e se inscrever com o nome do presidente da empresa, alguma coisa nesse sentido, tá? O importante é que sejam domiciliados em Muriaé há pelo menos 1 ano e que comprovem experiência, né, sua experiência profissional, de acordo com o projeto e o objeto que querem executar, tá? Não sei se vocês aqui já viram, também no site da Fundarte, nós temos um cadastro municipal do turismo, que ele é pré-requisito para inscrição no edital. Então, antes de pensar em escrever o projeto no site do Prosas, todo mundo tem que se cadastrar. É muito simples, é um formulário Google, onde a gente vai pegar as informações básicas, né? Tanto de pessoas jurídicas como pessoas físicas. Esse cadastro, ele não é só para o edital, é uma maneira que a Fundarte tem de fazer um mapeamento, né, das pessoas que têm interesse em desenvolver
projetos no setor, e a gente conheceu um pouquinho mais as nossas empresas, a nossa realidade, os nossos locais, né? Então, todo mundo tem que fazer esse cadastro para poder participar do edital. Também está lá no site, tá? É muito simples. Qualquer dúvida, entrar em contato conosco. O que acontece? Ao fazer o cadastro, vocês vão receber uma resposta por e-mail de que o cadastro foi efetivado. Ele só é válido se chegar essa resposta para vocês. Caso não chegue, entre em contato. Porque o primeiro passo que nós temos na hora de fazer a análise é verificar se a pessoa está cadastrada, né, direitinho nesse banco de dados, tá? Algumas regras básicas que esse edital traz é que é permitida apenas uma inscrição por proponente, um projeto por proponente. O que a gente entende como proponente? Às vezes acontece assim, a gente sabe, principalmente na área da cultura, que as pessoas fazem muitos projetos em comum, um artista está sempre em contato com o outro, né? E às vezes propõe mais de um projeto, mesmo núcleo de profissionais. Então a gente entende que o proponente, ele é até 50%, por exemplo, de um grupo de profissionais. Se o mesmo grupo propõe um segundo projeto, o que vai valer é o último, tá? Que foi escrito. Então todas essas regrinhas estão no edital. Então, se for o momento de fazer alianças, é muito importante pensar nessa regra, tá? A Tânia agora vai falar um pouquinho sobre a documentação cadastral, né, que é obrigatória. Todo edital, gente, para quem nunca participou de algum edital em outra área que for, todo o processo parece muito burocrático, né? A gente tentou facilitar ao máximo, mas é assim mesmo. Então, com o tempo, a gente vai se habituando com a leitura, com a linguagem que é de edital, porque recurso público, a gente depende, né, de algumas regras que são básicas e obrigatórias que nós temos que seguir, né? Então, o segredo é organização e planejamento, né? A gente precisa sentar, se organizar, fazer uma primeira leitura do edital, verificar se eu tenho os documentos que são exigidos, se eu tenho essa experiência. E outra coisa muito importante, às vezes o nosso sonho é muito grande, né? Eu tenho um projeto de 80 mil, mas esse é de 8 mil. Então eu vou fazer um pedacinho do meu sonho, vou colocar em prática, para que eu possa alcançar tudo aquilo que eu planejo para o futuro, né? Então é muito importante verificar se você tem toda a documentação que é necessária, tanto para se cadastrar, como para poder se inscrever, como para depois, se você passar, você também tem documentos que têm que ser apresentados. Então, por exemplo, a gente precisa, a exigência, né, da CND municipal, certidão negativa de débito. Então, isso tudo que às vezes a gente não tem em mãos, a gente precisa procurar e se organizar, tá? Para estar com tudo prontinho quando a aprovação chegar. Então, o segredo é a organização, tá? A Tânia vai falar um pouquinho sobre essa documentação obrigatória, que aí quem já tem isso já vai separando nos arquivos de vocês. Boa noite. Tânia. Boa noite, Tânia. Como a Alessandra explicou bem, né, é organização, né? A gente sugere separar uma pasta, né, para vocês irem organizando os documentos só referente ao edital, um e-mail exclusivo também, né? E essa fase aqui é a primeira fase, os documentos básicos.
vocês estão olhando, eles são enviados através da plataforma Aprosas, que a Ana Tereza vai fazer a explanação da plataforma, para quem não conhece. Quem conhece já teve contato, viu que ela é simples, não tem muita complicação. Né? Então, a identidade, né? Pode ser a CNH, RG, passaporte, o CPF. Se já tiver o número de CPF na identidade, não precisa reenviar o CPF. O comprovante de residência. O comprovante de residência serão 2 comprovantes. Porque o edital exige que resida em Muriaé mais de 1 ano, né? Então, é um comprovante recente se entende já até 90 dias, e de 1 ano atrás é mais de 1 ano atrás. Quem não tem comprovante de residência em seu nome, há uma declaração no edital, um modelo de corresidência. Aí utilizará essa declaração, né? A pessoa que você reside assina e junta a cópia do documento da pessoa. Lá no edital também tem a listagem dos documentos do grupo ou coletivos, que é bem semelhante a essa, tá? Esses são os documentos da primeira fase, assim que vocês enviam na primeira fase, a gente vai analisar esse básico, né? Além do currículo, né? O currículo no edital também tem uma sugestão de número de páginas, tá? Esse currículo é importante vocês escreverem a experiência de vocês na área, tá? Fazer um clipe, né? Juntar as informações que saem em mídia, fotos, que vocês tiverem, né? Vocês juntem nesse currículo. Essa é a primeira fase. Na segunda, vocês passando e tal, aí vem a CND. Essa CND municipal, é só o municipal que pede. Já sai online, tá? Aí são 10 dias para contratualização. A gente pede para não deixar para o último dia, porque se tiver algum débito, alguma coisa, não consegue resolver de um dia para o outro. Então a gente sugere, soube que o projeto foi aprovado, já tente tirar no site. Né? Porque às vezes a gente acha que está tudo certinho, mas às vezes tem uma conta de água de um imóvel que você morou há 3 anos atrás. Aí lá dentro sua acusa que quem mudou não tirou o nome, a conta ficou no seu nome, você nem sabe. A prefeitura descobre um débito lá de trás. Então é importante, assim que souber que o projeto foi aprovado, já tentar providenciar essa CND pelo site. Se tiver algum problema não conseguir pelo site, aí tem que comparecer o cadastro econômico da prefeitura para resolver, tá? Porque é uma documentação obrigatória para assinar o contrato. A outra documentação é o comprovante de abertura de conta bancária específica para o projeto de titularidade exclusiva do proponente. Ao contrário, no outro edital de cultura, pode usar uma conta que já existia. Só que não deu muito certo. Então, nesse edital, foi colocado que tem que abrir uma conta para o projeto. Então, assim que vocês tiverem a notícia, sair a publicação do projeto foi aprovado, já abriu uma conta em um banco. Caixa, Itaú, online, o banco que tiver, assim, mais fácil, de acesso a vocês. Quem tem facilidade com banco digital, pode ser o banco digital, a pessoa tem mais facilidade na Caixa. Na Caixa, nesses bancos, muito cuidado com o limite de movimentação que eles liberam. Tem que pedir para abrir uma conta que libere a movimentação de 8 mil, mais de 8 mil. Tá? Tudo tem que estar prontinho para a assinatura do contrato, deve ser em dezembro. Ô, Tânia, sobre isso, porque quando a gente abre uma conta online, a gente pega lá um extrato zerado, mas nunca vem escrito a abertura da conta foi hoje. Então é mesmo que eu pegar uma conta zerada. Então, mas geralmente recebe um e-mail. é para abrir uma conta nova. Mas assim, vai exigir a nota? Tem no cartão, vem a data e tal, né? Um e-mail. Então, quer dizer, além do
comprovação da conta zerada, vai ter que ter um e-mail comprovando que foi aberta. Isso, a data de abertura da conta. Um cartão, não sei se cartão vai dar tempo de chegar, que são 10 dias, né? Mas uma comprovação da data de abertura da conta. Vai ter que ser uma conta nova. Uma conta que nunca foi utilizada para nada, assim, foi aberta agora. E essa CND municipal, quer dizer, que dá tempo entre a data que saiu o resultado? Dá. 10 dias tem Vão ser, ela sai agora online, né? Porque nesse último edital ainda estava tirando na feitura, né? Estava a fase de transição. Então ela vai ser, já pode tirar online no primeiro dia. Se não deu certo online, aí corre lá na feitura para saber o que está acontecendo. Tá. Só fazer uma pergunta. Para quem abre uma conta, tem que abrir uma nova conta? Isso, não pode utilizar, porque do outro edital é específica para aquele edital, não pode misturar, né? Quem teve aprovado no OCPIX, né? Todo edital tem que abrir uma conta nova? Sim, todo edital vai ter que abrir uma conta nova, tá? Se a CNB eu posso emitir amanhã, ela vai estar válida. Isso, mas ela não tem necessidade de ser entregue agora. Essa documentação CND e a conta não é agora, é o projeto sendo aprovado. Então, a validade é 90 dias, ela vai ter. Pode, né? Porque a contratualização vai ser em dezembro. E ela Acho que até 10 de paga dezembro. também? Oi? Ela online também é paga? Não é paga não, parece que não é paga não. Vai parar de pagar então? Era, né? Agora parece que não está cobrando. Então é mais fácil tirar. Online, mas aí já tira, já testa, né, de uma vez, né? Não deixar a última hora porque... Você imagina você aprovar um projeto e depois não conseguir tirar sem nada. Caso concreto nós tivemos no outro edital, infelizmente, quem deixasse para a última hora não conseguiu desenrolar com a feitura. A feitura é muito setor, muita tem Bensul, eles vasculham Bensul, vasculham conta de tudo, né? Eles vão vasculhando e se achar para colocar em dia não é tão ágil, tá? Eles vão organizando, jogando na plataforma com atenção. Se tiver, tem uma outra documentação no edital que são as planilhas. Observar se tem planilha que precisa ser assinada, assinar as planilhas que precisam ser assinadas. Ok? O que a Tânia falou são os documentos de base, né, que a gente chama de documentos cadastrais. Essa questão da gente já falar dessa documentação posterior à aprovação é que a gente dá uma olhadinha no cronograma do edital, tem coisas que já podem ir sendo providenciadas. Essa questão de usar conta, uma mesma conta e zerar os saldos, isso foi muito utilizado agora na época do início da pandemia, quando saíram os editais, por essa dificuldade de você ir ao banco. Só que hoje em dia tem bancos, inclusive, que nem tem reconhecido isso, às vezes joga uma tarifa, a pessoa usa uma conta que não esperava, tinha alguma coisa que era débito em conta e o banco não retira e falou que ia retirar. Isso causa um problema muito grande, né? E a gente está vivendo algumas experiências nesse sentido com contas que não eram novas. Então, o melhor, já que não é tão difícil assim, né, abrir uma poupança, por exemplo, que não cobra taxa e tudo, é você abrir uma conta exclusiva para o projeto, executou, fecha a conta. Tá? Agora eu vou parar de falar, que eu vou chamar o Lucas, que é o presidente da Briga, que foi um grande colaborador para poder... Gestor da Briga, que é a palavra certa. Ele vai falar um pouquinho sobre as linhas de ação e as áreas, né, os segmentos que esse edital se propõe, que são muitos, né? Existem muitos segmentos no turismo, mas a gente elegeu aqueles que são potenciais para Muriaé. Só um minutinho, Lucas, sim? A questão da abertura da conta do banco, pode ser qualquer banco? Por exemplo, pode ser banco digital? Sim, pode ser banco digital, tá? Não há
Há um tempo atrás, a exigência era que fosse só na Caixa Econômica, a pessoa recebia uma carta que tinha que levar essa carta lá na Caixa, não é assim mais, é qualquer banco, tá? A conta em nome do proponente. Tem que ser conta corrente ou pode ser conta poupança? Pode ser poupança. Inclusive, eu acho que para prêmio e editais de menor aporte, que não é permitido utilizar cheque e tudo, é bom que faça... É só CPF, é conta CPF, né? Tem que abrir no nome do proponente, pessoa física. E cuidado com essa questão do limite, que às vezes você abre uma conta poupança na loteria, que o limite dela é só R$3.000, o prêmio é de 8.000, então você tem que abrir uma conta que permita essa movimentação maior, né? Mas esses são detalhes que estão todos explicadinhos no edital, no manual, e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com a gente. Acho que o mais importante agora é o que o Lucas vai falar, que é o objeto em si, né, desse edital, dos segmentos que foram escolhidos, né, para esse primeiro certame, que são apenas 5, e ele vai falar um pouquinho de cada um deles, para vocês já irem pensando, né, nas ideias de vocês. Obrigada. Tem que higienizar, né? A PT tá ali, hora que você for, você higieniza. Aí são higienizados. Boa noite a todos. Como ela apresentou, meu nome é Lucas, caso de gestor, até porque a associação a qual eu represento, que são os municípios que integram o circuito Serra do Brigadeiro, possui uma presidente, que é a Patrícia, ela é de Fervedouro, e no caso eu, inserido no circuito, sou responsável por fazer essa gestão com esses 11 municípios que integram hoje essa associação. Tá? Qual que é o meu papel? O que eu estou fazendo aqui hoje? Por que você dá briga? Por quê? É um trabalho que não só com Muriaé, que Muriaé está sendo pontapé, falando em questão de visão da associação, do circuito, e começar a levar o turismo para a realidade desses municípios. Tá? Qual que é a discussão que a gente vem tendo, não só com Muriaé, mas com esses municípios que integram? A peculiaridade, o que aproxima essas 11 cidades, que é o potencial que nós temos, não só Muriaé, mas as outras, e desenvolver, claro, igual a Alessandra disse, tem vários segmentos, mas pegando por base, por que Muriaé priorizou o ecoturismo, turismo de esporte de aventura, turismo rural, cultural e o gastronômico. Se você pegar, falando em Muriaé, e aqui enquanto representante da associação, são os segmentos que são potenciais em destaque para ser desenvolvido nessas 11 cidades. Então, é um trabalho que a Briga pegou junto com a Fundarte para usar como até uma experiência para pegar Muriaé, referência, e começar a desenvolver nas outras cidades, e assim começar a desenvolver de forma integrada. Porque a política hoje, a nível estadual e federal, é de se desenvolver o turismo de forma integrada. Então, de nada adianta também Muriaé se desenvolver isoladamente e os municípios que estão no entorno, que podem ter atrativos a complementar a oferta de Muriaé, como Muriaé também oferecer, principalmente Muriaé é o que tem mais que se destaca das demais cidades que integram o circuito, a parte hoteleira. Às vezes tem um atrativo para a pessoa vir conhecer, vamos falar uns municípios, Eugenópolis, mas Eugenópolis não tem uma rede hoteleira que venha comportar. Então, essa é a intenção dessa política de integração. Então, voltando, foi um trabalho que a gente desenvolveu em conjunto, junto com a direção de turismo da Fundarte, a coordenação com a Vânia, o Alexandre, que trabalha junto com ela, e o Bruno, né? O Bruno até me passou, e achei que ele ia estar aqui hoje, ele não pôde comparecer. Quem conhece o Bruno, ele está com conjuntivite,
até pediu para justificar a ausência dele, e junto com as meninas do projeto da Fundarte. Então, é um trabalho que eu acho que, assim, é uma satisfação. Eu fico até, quando a gente começou a desenvolver esse trabalho, você pensa que a gente já tem, igual eu de Muriaé, tem pessoas voltadas. Será que vai ter proponentes para esse edital? Será que a gente vai conseguir projetos que venham atender esse edital? Só de ver esse público aqui já é uma satisfação enorme, porque você vê, tem pessoas interessadas, tem o potencial. Igual a Alessandra colocou, é um valor pequeno, mas eu acredito que é algo assim simbólico, que a gente está iniciando um trabalho que eu acho que é pioneiro. Quando a Alessandra pesquisou para pegar referências para poder desenvolver, ela mesma viu que nenhum município tem algo parecido. Vamos pegar aqui uma cidade polo da regiãozão da Mata, Juiz de Fora, que já é consolidado. Se você procurar, não tem um edital nesse sentido de fomento e incentivo ao turismo. Acho que o único que encontrou foi em Mato Grosso, a nível estadual, né? Então, Muriaé pode se orgulhar, que é pioneira. Eu acho que, assim, a partir desse trabalho, tanto nós como vocês, nós vamos adquirindo um know-how e a gente vai conseguir perceber o potencial que Muriaé tem para desenvolver. Aí, falando que o porquê que nós escolhemos esses segmentos, ecoturismo, tá? Hoje, o segmento de ecoturismo, isso inclui os outros, tá? Se eu falar turismo rural, turismo de esporte e de aventura, porém vamos focar o ecoturismo. Principalmente pós-pandemia e durante a pandemia, o turista hoje, ele vem buscando muito mais essa vivência em ambientes naturais, em ambientes abertos. Tanto que Minas, por ser rico, tem uma natureza rica, falando também ligando ao turismo rural, o turismo de esporte e de aventura, hoje Minas Gerais já é o primeiro destino procurado no Brasil, ultrapassando até, pode-se dizer, o Rio de Janeiro. Tá? Então, assim, voltando também para Muriaé, o potencial de Muriaé desenvolver o ecoturismo, porque o que nós possuímos, o que a gente escuta desde pequeno, Muriaé possui lindas cachoeiras, possui lindas trilhas, a gente tem um parque maravilhoso aqui, um parque municipal do Itagiru. Tá, mas isso está preparado para receber o turista? Não está. Não adianta, é até uma discussão saudável que eu tenho com a própria... A gente senta, eu conversando com a Vânia, que é a diretora de turismo, fala, se o turismo ele não gerar renda para quem vai trabalhar com ele nunca vai existir. O turismo, infelizmente, ele não é um trabalho social que a prefeitura tem que desenvolver. O turismo, indiretamente, ele vai gerar benesses para o município. Por quê? Ele começa a gerar a cadeia produtiva, que ele vai gerar renda, ele vai gerar emprego, você vai ter produtos sendo vendidos, serviços sendo vendidos. Esse é o trabalho social que, indiretamente, o turismo vai fornecer ao município. E qual que é a função do ente público aí? A função do ente público é criar leis que permitam o desenvolvimento do turismo a partir de mecanismos de fiscalização, fomento e incentivo, capacitação, que é chegar lá e mostrar para a pessoa, olha aqui, você tem esse potencial. Ah, mas como que eu faço? Orientação, dessa forma. Então, essa ação de lançar um edital, eu acho que a gente começa a abrir o Muriaé para o turismo, mostrar que ele tem potencial. Dentro do ecoturismo, o que eu posso desenvolver? Foi colocado no anexo 1, igual vocês a maioria aqui já tem o edital, se não teve, depois dá uma lida. Vem propondo, até para facilitar para vocês, linhas de ação dentro de cada segmento. Não que o projeto de vocês ele tenha que ficar restrito ao que está ali. Tanto que, se vocês observarem, ao final do ecoturismo e as outras linhas, o último item sempre vem outras propostas, desde que adequadas. Não, pode ficar, pode voltar. É o último item aqui que eu estou... Aqui. Desde que adequadas, executáveis e alinhadas com o segmento, com foco no desenvolvimento e preservação ambiental. No caso,
o ecoturismo. Então, não quer dizer que a partir do momento que está no edital as linhas de ações que vocês podem seguir, que tem que ser uma daquelas ali. Vocês podem ter, igual falou, já deve ter pessoas aqui com N ideias que às vezes não está linkada ali, mas vai apresentar. Falando em ecoturismo, o que ela tem que basicamente respeitar? É a preservação. O que é? É o desenvolvimento sustentável. Você vai ter uma atividade sendo desenvolvida ali, desde que respeitando o ambiente. Não adianta nada, eu vou sinalizar uma trilha, eu tenho uma propriedade, vou sinalizar uma trilha, tá. Se aquela trilha ela tem uma nascente ali, você vai estar passando, estou dizendo um exemplo, tá, gente? Questão assim, eu não faço parte da comissão de análise, então me sinto à vontade de estar falando alguns pontos aqui. Mas dizendo o que pode interferir que não é sustentável aqui no ecoturismo. Você vai ter um fluxo de turistas, vai estar indo numa trilha guiada, eu vou estar cobrando e tal. Mas se eu tenho uma nascente aqui, você já não está respeitando o critério da sustentabilidade. Você está matando a nascente. Isso é um item que tem que ser observado no projeto de vocês falando em ecoturismo. Que basicamente ecoturismo é o quê? Preservação ambiental e desenvolvimento. É a atividade turística desenvolvida na natureza. O próximo item, pode descer, turismo de esportes de aventuras. Ele se utiliza também, é uma prática que às vezes tem confusão. É o ecoturismo, eu estou dentro da natureza, estou desenvolvendo, só que é uma prática de um esporte e você desenvolve ele dentro do ambiente natural. E vamos falar o que hoje você tem muito em Muriaé. Você tem um pessoal que faz as trilhas de bicicleta, você tem um pessoal do rapel, você tem um pessoal da escalada. Eu não vou citar aqui voo livre, porque eu creio que aqui em Muriaé você não tem uma equipe, que eu acho que é uma pessoa só que eu conheço. Se alguém conhecer aqui, pode até lembrar, mas eu acho que não tem um desenvolvimento de forma constante. Igual eu acho que aqui perto, em Pirapanema. Não, que tem um desenvolvimento que se eu for todo final de semana, tem um grupo praticando voo livre, depois de Eugenópolis ali, Porciúncula. Ali se eu for aos finais de semana, sábado, domingo, dependendo do horário, tem sempre um grupo e tem a procura. Mas por que lá tem e aqui não tem? Aí um exemplo, eu vou propor um projeto ligado ao turismo de esporte de aventura. Interessante, por que lá tem e Muriaé não tem? Saber o motivo, fazer uma pesquisa. Por que aqui eu tenho fluxo, o que lá tem e aqui não tem? O que eu posso fazer para desenvolver? Né? Apresentar sinalização de trilhas, de circuitos. Um exemplo, teve um pessoal procurando para fazer uma pista de, se eu não me engano, downhill. Né? Claro, com um aporte de R$8.000, não vai financiar a construção de uma pista de downhill em Muriaé. Mas ele pode pegar um exemplo, entrou um projeto, qual que é o impacto, o que eu preciso para criar uma pista de downhill? Desenvolver um projeto de capacitação para apresentar quem é ligado ao downhill, ao esporte, porque as pessoas, às vezes, ela pratica e ela não tem consciência do impacto que a atividade dela vai levar ao ambiente. Então, é um projeto também que pode entrar. E ele vai apresentar os impactos. Fazer sinalização, aqui igual oficinas de capacitação e qualificação que eu coloquei, que poderão ser inseridos na cadeia produtiva. E pegar essa questão que eu falei, o exemplo que eu citei do downhill. A pessoa, ela está no nicho, porém, que ela está inserida, tem as suas especificidades. Tudo que envolve o meio ambiente tem um impacto. Isso tem que ser levado em conta, tem que ser estudado, tem profissionais que têm que ser envolvidos, igual eu sou turismo, mas eu também não tenho autonomia para chegar deliberadamente, eu vou fazer uma trilha aqui. Como que eu faço para abrir essa trilha? Eu tenho uma visão, vou chegar até um ponto. A partir daqui, às vezes você vai precisar de um engenheiro ambiental, um técnico ambiental, alguém que vai dizer se realmente pode, tá? Também, voltando, vocês têm as linhas de ações dentro do turismo de esporte e aventuras, porém podem inserir outras propostas.
Próximo segmento, pode descer. Turismo rural. Esse, gente, não desmerecendo nenhum outro segmento, tá? O ecoturismo, o esporte de aventura, o gastronômico, o cultural. Muriaé, o pouco que a gente vem levantando com a Fundarte aqui, as visitas que a gente vem fazendo, reunião com produtores, com o sindicato dos produtores, tem um potencial enorme que ainda, eu não gosto desse termo, mas acho que assim, não foi explorado, porque se explorar liga algo a destruir, né? Mas não foi, agora no sentido bom a palavra explorado, o potencial do turismo rural. Nós vemos algumas atividades desenvolvidas à parte. Explica de que forma? Não, eu digo assim, explorado, quer dizer, eu vou explorar aquele ambiente ali. Você quer dizer, vou degradar, destruir, às vezes o termo, dependendo da forma que você coloca, né, não é agradável, mas no sentido positivo, explorar o turismo rural. Você tem produtores que nós visitamos, que se ele construir na propriedade dele, se ele começar devagar, construir 1 quarto, 2 quartos, um chalé, ele já produz um doce, uma compota, tem um artesanato, faz um restaurante, no quintal assim, gente falar, no quintal da casa dele eu tenho o Parque do Itajuru. Se ele começar a desenvolver isso de forma sustentável e essa cadeia do turismo funcionar, que também não basta só ele ter a propriedade, tem que ter tudo, tem que ter quem vai receber ele ali, o que ele vai fazer, que ele não vai só lá dormir, ele tem que ter atividades. Aí quem que vai vender essas atividades, que seria o receptivo, que vai levar ele, que tem que estar formatado, os roteiros formatados, que no caso, apresentados para a pessoa poder estar ali, ela está dentro da propriedade, ela tem a vivência na propriedade, mas ela tem mais o que fazer no entorno. E Muriaé tem isso. Eu acho que a questão é o ente público entrar com infraestrutura e o privado vir investindo. Aí você começa a fazer a cadeia girar. O turismo é o público atrelado ao privado. Então, o turismo rural, nós temos muito que fazer. Capacitação, igual foi colocado, pegar esses produtores, algum proponente entrar com um curso de capacitação para mostrar para eles o que eles podem fazer, roteiros, viabilizar esses roteiros, deixar roteiros prontos. Vou fazer roteiro, mas não vai desenvolver. Pronto, vão desenvolver, às vezes eu não tenho a visão, a Fundarte não consegue identificar mais um roteiro. Você tem um produtor de uva, tem um pessoal que falou que acha que está começando a produzir vinho, se não me engano, lá para cima de Pirapanema. Você tem o produtor que ele tem a produção de leite dele, ele é agropecuária, ele pode, dentro do sítio dele, ter a vivência, a pessoa ir lá ver a retirada do leite, a produção do queijo. Você vai aqui, que a gente está usando, até que a gente cansa de usar como exemplo, mas que é a nossa realidade. Pedra Menina, no Espírito Santo. Se você vê, não tem nada demais, não é nada gigantesco, mirabolante. São as propriedades rurais com a sua produção do dia a dia, agregando aquela produção dele, que ele tem a renda já da produção, o turismo rural. A pessoa tem só citar um exemplo aqui, a produção de café lá, eu acho que é Recanto da Siriema. Até quando eu estive lá, eu não consegui marcar. Que é você pagar para ir no meio do cafezal dela, se agenda com ela, ela vai montar para você um café no meio do cafezal, só que antes você vai ver, ter uma experiência com ela, como que se dá a produção de café, aí os termos técnicos, que aí eu já não sei muito, mas poucos, a torra, o preparo, né, a feitura do café, e você chegar lá e tomar o café, a pessoa paga por isso. Então, nós temos produtores em Muriaé, na região, que basta somente ter aquele empurrãozinho, né? E, claro, não esquecendo, o público tem que fazer a parte dele, que é de criar infraestrutura, né? Como que o turista vai chegar lá? Onde que isso vai estar divulgado? Pode descer. Turismo cultural. Aqui já foge um pouco, mas foi uma forma de complementar, que até então é turismo, esporte de aventura, turismo rural.
Aí você pega o turismo cultural, ele já é um segmento mais amplo, que esse nicho aqui, ele busca valorizar a identidade cultural. Vamos dizer, você tem a associação de artesãos, ele produz um produto, vou pegar o básico, que em artesanato lembra logo pano de prato, né? O pano de prato. Um pano de prato, às vezes, ele é lindo, tem um bordado maravilhoso, mas a pessoa, assim, porque aquilo ali é questão cultural, às vezes veio de família, a própria pessoa que está ali, ela não consegue ver valor naquilo que ela produz. Então, às vezes entra aqui dentro do turismo cultural um resgate, uma valorização desse trabalho desses artesãos, né? Isso eu estou dizendo um exemplo, que dentro do turismo cultural você tem N outras possibilidades. Dentro desse turismo cultural, encaixaria, às vezes, uma capacitação para você dar uma cara ao produto, que é o artesanato, para ele ter valor agregado. Ei. Então, assim, é você valorizar o produto do artesão, você agregar valor a ele. Outro exemplo, turismo cultural. Você tem uma associação numa região rural, às vezes, vou falar de cavalgada, você tem um grupo de cavalgada. Esse grupo de cavalgada, às vezes, dentro daquela pequena comunidade de moradores ali, ele está ligado, ele tem algum vínculo, ele tem um motivo de se existir, ele tem a história dele. Às vezes, em certa data, aqueles cavaleiros, posso estar falando errado, não sei se é cavaleiros, mas não sei, eles, um trajeto que está acostumado a percorrer devido a alguma história. Então, o foco é tentar fazer esse resgate de algumas histórias, de valorizar algum projeto que venha nesse sentido, resgatar a cultura, às vezes, de pequenas comunidades que vêm, que às vezes ela está ficando perdida, e valorizar também o artesão, associações com oficinas. Se eu não me engano, tem até aquisição de materiais, de insumos, não sei se estaria aqui previsto, né? Depois, um exemplo, Muriaé, dentro da cidade, você pode criar um roteiro cultural dentro de Muriaé. Se eu não me engano, acho que já até tem, mas é algo, se você perguntar a algum munícipe aqui, Muriaé tem um corredor cultural, qual que é o corredor cultural de Muriaé? Ninguém sabe. Então, às vezes, é dar cara a isso, eu vou sinalizar. Qual que é o corredor cultural? Onde que eu identifico isso? Patrimônio cultural, histórico da prefeitura, ela tem que saber se existe. Tá, então vou mostrar que existe um projeto para sinalizar esse corredor cultural. Quando você deu o exemplo, você falou sobre associação. Eu falei de cavalgada. Uhum. Se tentar pegar de forma geral para... Sim, não, dentro dessa pergunta da cavalgada, do artesanato, mas se for de uma forma mais abrangente em relação a uma comunidade inteira, não especificamente sobre um setor só. Que aí você especificou um setor dessa cultura. Um exemplo, você pode desenvolver o que hoje está muito em evidência, que eles estão colocando. Você vê que tem muitas políticas sendo desenvolvidas que eles chamam de turismo de base comunitária. O que é isso? É uma forma de desenvolver turismo de administração, porém com foco e valorização da cultura, das tradições daquela localidade. Tá? Vamos pegar uma comunidade aqui em Muriaé, lembra alguma pequena no entorno? Vila Vardiello, por exemplo. Vila Vardiello já não é Muriaé, mas a gente vamos usar como exemplo. Patrimônio dos Carneiros. São Fernando, Patrimônio dos Carneiros. Você pegar, às vezes, nessa comunidade, eu vou fazer um projeto de pesquisa, de levantamento das tradições, entrevistar aquelas pessoas mais antigas, alguma festividade que tinha, que hoje não tem mais, como que era feito, que os jovens hoje esqueceram. Porque isso, mas isso é cultura.
Aí começa um conflito legal. A cultura, ela está atrelada ao turismo e o turismo à cultura. O ato de você resgatar aquela cultura ali, aquela tradição, aquela festividade, você está criando um produto que alguém pode chegar ali, utilizar essa festividade, essa tradição. Aí eu vou desenvolver o turismo de base comunitária lá em Patrimônio dos Carneiros. Pessoas vão pagar para vir, claro, considerando que vai ter toda a estrutura, onde ela ficar, onde ela comer, entendeu? Para absorver, para vivenciar aquela tradição daquela localidade. Tá? Então, se a gente avaliar que o lugar que a gente está falando é uma comunidade pequena que aí está falando sobre turismo cultural, mas a gente está indo na base disso, porque talvez até pela realização do projeto em conta de dinheiro, você não consiga desenvolver o projeto inteiro, mas não. uma base para... Foi o que a Alessandra disse, às vezes você não vai fazer um projeto, não é de 80 mil, mas você faz 8 mil, 10% você começa, né? Você vai ter esse levantamento, como eu estou falando, essa base desse levantamento, porque como é que você vai fazer, por exemplo, aqui em Mulher, eu sou comedor de Mulher, aqui é fácil chegar na prefeitura... É porque eu não sei te dizer se existe, se tem, mas teoricamente ele está pronto, é só um problema, eu vou sinalizar ele. Sim, mas eu estou falando assim, dentro de uma cidade, que a gente já tem tudo base, já tem isso. Inventariado. Mas uma comunidade rural, você não tem, você tem que fazer essa parte, depois Não, você roda, você começa, eu pouco rodo na zona rural, né? Não estou na vivência direta, mas às vezes você vai rodando, você vê, nossa, casarão antigo, está parado, está abandonado, qual a história daquele casarão? Eu não sei, eu não posso dizer se isso teria, porque você tem, igual mulher, você tem o arquivo histórico, você tem o setor do patrimônio, mas assim, você não tem isso, eu pelo menos não localizei ainda, às vezes tem isso catalogado, você tem uma publicação que faz esse resgate, que apresente da zona rural de Muriaé. Aí seria uma forma de porque, igual eu falando, a minha dúvida em relação ao turismo desse tipo, eu entendi, eu estaria fazendo uma ação indireta para o turismo. Sim, é o que eu falei. Você está pegando, porque não é todo turismo cultural, você está pegando o que é um bem cultural, que você vai ter que mostrar um exemplo. Eu entendo que no seu projeto, você vai ter que embasar ele, qual que vai ser o impacto dele para a cadeia produtiva de serviços do turismo. Qual a importância desse trabalho seu, do seu projeto, para o turismo? Às vezes ele não é de imediato, às vezes é a médio prazo, é a longo prazo. Não quer dizer que você vai apresentar um resgate histórico ou cultural que ele já vai ter um impacto. Eu acredito que, assim, falando turismo, nada é de imediato. Principalmente se pegar que Muriaé não tem uma tradição turística, tudo que você vier desenvolver vai demandar um tempo. Esse é o nosso interesse, dar o pontapé para a gente começar as ações, né? No caso, por exemplo, todos os segmentos, eles tiveram aquele item lá que fala sobre o penúltimo, criação da produção de material gráfico. Isso. E aí, por exemplo, vamos supor, você faz um projeto de material gráfico lá do turismo cultural. E você também tem que propor onde vai ser utilizado aquele material gráfico? Ou seria o caso de material gráfico para liberar para a Fundarte utilizar? Não. Acho que até a Fundarte entra só como contrapartida. E a Alessandra, melhor. Porque no meu caso, assim, meu projeto seria produção de um audiovisual, já que eu posso ter outros e adequar, eu adequaria produção de audiovisual para o fomento do turismo rural, por exemplo. Porque assim, outras propostas. Aí tá, eu faria o audiovisual, então também tem que fazer a proposta de onde vai ser utilizado. Sim, porque o projeto, eu entendo que ele vai compreender, você vai apresentar ele, o que ele vai ser, como que ele vai ser feito e aonde que ele vai ser desenvolvido, qual público que ele vai atingir. Eu uso o que? É isso mesmo, Fernanda. A proposta, isso que o Lucas falou, de utilização, por exemplo, você quer fazer um roteiro, um mapa, né, que seja um folder bem bacana, alguma coisa assim, informativo. Você tem que pensar como que o projeto vai fazer para colocar essa divulgação. Todo material
resultante do projeto tem aquela contrapartida que é obrigatória de ceder, por exemplo, uma porcentagem para a Fundarte em termos de divulgação de conteúdo, né, e de alguns equipamentos públicos. Mas, no caso do projeto ser o objeto dele, a produção desse material gráfico, o interessante é que você pense uma maneira disso chegar até as pessoas, né? E na questão que... Como que você chama? Mayra. Que a Mayra falou, eu acho que você tem que pensar bem, né? Porque aparentemente parece que seu projeto pode ser um projeto de pesquisa, né? E pensar bem no objeto, né? Como o Lucas falou. Realmente, para ele não ficar tendendo mais, o objetivo não pode ser secundário do turismo. Ele tem que ser o principal, né? Então, é pensar bem nisso aí para não ficar uma pesquisa de cunho cultural, tá? É isso. Pode terminar. Tá? Eu acredito, Fernanda, né? Foi assim que eu comecei a conversa. As primeiras conversas até com a Gilca, eu estou adentrando, não tenho muita experiência nessa questão de projetos. Ela falou, são ações que ela falou que acho que assim, daqui para frente a tendência é essa, projetos. Acho que às vezes, posso estar errado, para o ente público é mais fácil ele captar um recurso, seja grande, médio ou pequeno, ele destinar isso através de projetos para as ações serem executadas, do que ele próprio pegar o recurso e às vezes executar. Eu acho que a burocracia é muito grande, então a tendência é essa. Então, quando a gente fala, vou produzir um vídeo, uma pesquisa, a intenção é, principalmente com o edital de turismo, se às vezes eu não vou desenvolver, não vou efetivar alguma atividade ligada ao turismo rural, de esporte de aventura, cultural e gastronômico, mas que eu comece, seja aquela ponta, mostrar, eu fiz um folder igual a gente voltando no corredor cultural. É uma ação porque o que adianta eu ter isso e estar engavetado? Existe corredor cultural, mas a própria comunidade não sabe, às vezes quem está de fora aqui não sabe. Então, por isso que às vezes a mulher não tem potencial turístico. Por quê? Nós próprios aqui dentro não começamos a desenvolver. Eu vou falar, Pedra Menina. Eu creio que antes do que ela está hoje, ela tem muito a crescer ainda. Ela era um vilarejo largado, que às vezes se você chegasse lá, isso aqui não dá em nada. Claro que ela tem lá em cima, ela tem o parque do Caparaó, mas se eu voltar aqui, esquecer o parque, pegar o que os produtores oferecem de produtos e serviços ali, você pensar uns anos atrás, aquilo ali você chegar, não tem nada, não tem como desenvolver aqui. Né? Então acho que é assim, a questão de nós começarmos, seja o segmento que for, que a Alessandra falou, o fim é favorecer ao turismo, ao desenvolvimento do turismo, seja da forma como for. Se eu for oferecer curso, teve até na reunião no lançamento do edital, teve uma pessoa que questionou de educação, de um turismo pedagógico, de conscientização nas escolas. O que mais? Você pegar o turismo ambiental e fazer um trabalho de conscientização, porque você agrega atividade turística dentro da escola, dentro do meio natural, e a preservação, ensinar a criança, você não pode deixar um lixo, porque o lixo afeta isso, entendeu? E isso reflete lá na frente. Próximo, acho que é o último, né? O gastronômico. Alguns entendem como segmento, né, Alessandra? Outros como ações, eventos, gastronomia, tá? Mas o turismo é você pegar um panelão assim, está dependendo do seu ponto de vista, do enfoque que você for dar, você vai determinar aquilo como segmento. Às vezes não tem um enfoque não, gastronomia simplesmente. Mas se eu faço, vamos pegar aqui um prato típico de Muriaé, que é antigo, a dona fulana de tal, que ela tem aquela receita, aquele é tradicional, aquele começa a virar, tomar nossa, fulana tem esse prato, vamos frango-coqueado, tá? Mas vamos supor que aquilo seja único aqui.
nossa, o Alexandre na propriedade dele produz um franqueado que é só ele que sabe fazer. Aí eu de curioso vou lá, comer a beleza. Aí começa. Aquele resgate daquilo ali, ele vai gerar um turismo ligado à gastronomia. Né? Assim, um exemplo bem baixo, mas não deixa de estar desenvolvendo um turismo ligado à gastronomia. Você faz igual tem em Muriaé, não teve esses anos por causa da pandemia, a gastronomia na Serra. Né? Qual que é o intuito do evento da gastronomia na Serra? É gerar um fluxo de turistas lá em cima. Só que quem está desenvolvendo, que tem a visão de planejar e organizar, ela tem uma visão muito ampla e que é obrigatória a pessoa que está organizando ter. Com evento de gastronomia, ele vai muito mais do que gerar movimento lá, aquela muvuca de gente lá. É resgatar, valorizar os moradores daquela localidade de forma a resgate deles, de valorização da cultura local ligada à gastronomia, à comida, que aí eu vou estar gerando renda para eles e desenvolvimento, utilizando o conhecimento que ele tem, valorizando o que ele sabe fazer. Se eu chegar lá em Pirapanema, chegar com um monte de restaurante de fora, colocar aqui dentro de Pirapanema, vou vender o melhor pastel, o melhor macarrão na chapa, o melhor hambúrguer gourmet, mas nenhum daqueles que estão vendendo aqueles produtos são da localidade ali. Foi por terra. E aí eu vou te dizer, está fadado ao fracasso. Porque antes de tudo, estou falando em gastronomia, mas se eu pegar todos os segmentos do turismo, quem tem que ser favorecido na cadeia produtiva do turismo, primeiramente, é a comunidade local. Se ela não for inserida, qualquer projeto que você vier fazer, está fadado ao fracasso. Isso, eu creio que vai ser até um ponto de análise, um dos critérios, Alessandro, que é essa conjuntura do turismo. Ele tem que estar atrelado ao crescimento econômico, desenvolvimento, geração de emprego e renda, mas tem que estar favorecendo a comunidade. Se a comunidade estiver fora, ele não está dentro dos preceitos da atividade turística. Tá? Então, basicamente, os segmentos são esses. No Contur, eu lembro que a gente teve uma reunião do Contur aqui, que é o Conselho Municipal de Turismo, foi questionado, não vai ter nesse edital o turismo de negócios, de compras, porque Muriaé é um potencial também. E assim, falando do meu ponto de vista, tá? É um segmento que está sendo largado, está se perdendo aquela identidade potencial que nós temos, porém, como a Alessandra falou, tem vários segmentos. Temos que ter um objetivo, um foco. Se abrisse muito aqui, a gente ia querer abraçar o mundo e não ia fazer nada. Então, como disse, o primeiro edital, pode ser que saia outro edital posteriormente para desenvolver especificamente turismo de compra e negócios. Você tem o levantamento do turismo, que é ligado à saúde, você tem um movimento, você passa ali na praça o dia inteiro, né, de pessoas de fora circulando, voltadas para esse atendimento. Turismo de educação ligada. Então, assim, eu acredito muito, estou satisfeito de ver essa quantidade de pessoas aqui, né? Eu, quando lancei, eu fiquei muito receoso, quem dera, quando a gente estava desenvolvendo, a minha preocupação era, será que vai ter público para desenvolver? Estou satisfeito com isso. E espero, vou estar à disposição para ajudar, dando suporte a vocês. Eu creio que depois deve ter algum grupo, não sei como que funciona essa dinâmica dos proponentes, como que se dá. Tá? Vou estar aberto. Tem a questão da pontuação, o quadro de pontuação, só para encerrar? Vai ter um WhatsApp com esclarecimento, dúvidas? Vocês que vão abrir para a gente, né? Esse WhatsApp aqui, o que é? É o suporte. É o suporte. Se quiser, pode falar que já tem. Da Alcir, né? Quiser anotar aí, é o 98726-0010. Tá? Como a Alessandra disse, antes de iniciar o projeto, faça um cadastro. Quem não fez, lá no site da Fundarte, no item turismo está lá cadastro. Esse cadastro, gente, não façam confusão. Não é o cadastro do projeto, não é o cadastro que você vai ganhar nada. Ele é um critério, conforme ela disse, para você
entrar com o seu cadastro do projeto aqui, você tem que ter esse cadastro como profissional ligado ao turismo, tá? No site da Fundarte. A pontuação no edital, ela, no máximo, acho que mudou, a diferença da cultura era 100, agora foi adequada de 10, se não me engano, o TT falou que foi por conta da plataforma Prosas, né? Depois ela vai falar, não entendo muito dessa parte. Tudo que eu falei, resumindo, dentro de cada item desse aqui, você tem os sub-itens. Quem tem o edital vai ver aí. Essa pontuação está distribuída. Adequação, conceito e conteúdo da proposta. Gostei do que a Alessandra falou. Uma dica. Sempre que for fazer, pensa. Para você não chegar lá na frente e perder seu projeto. Está atendendo ao que se propõe, que é o turismo? Tá. Ela é ligada, um exemplo, você está desenvolvendo um projeto ligado ao ecoturismo, uma dica que eu falei, desenvolvimento sustentável, tá? Quer favorecer o desenvolvimento, seja econômico, social, etc., atrelado à preservação do ambiente que a tal atividade venha a ser desenvolvida. Relevância dessa proposta, igual vem a questão do projeto cultural, vai ter relevância lá na frente? Vai se atender a um levantamento que vai poder ser utilizado, porque você foi certo, você vai fazer um levantamento, mas com esse valor eu vou ficar simplesmente no estudo. Mais vale, mas é o que a Alessandra até complementou com você. Se ele for atender lá na frente, para desenvolver o turismo, seja em que segmento for, tá ok. E viabilidade potencial de realização da proposta, execuibilidade. Não adianta também você apresentar um projeto faraônico aqui, que ele é inexequível, né? Você tem R$8.000, você está apresentando, aí eu vou efetivar um exemplo. Vamos pensar o Parque Municipal do Itajuru. Já vou com esse projeto colocar a guarita, desenvolver o turismo, claro que é público, mas estou dizendo um exemplo para vocês entenderem a questão de execuibilidade, né? Com R$8.000 você não faz um projeto X, mas você faz Y. Posso usar por parte do projeto, por exemplo, que eu estou fazendo uma hospedagem. Eu posso comprar as camas, colchão, parte... Isso vai compreender a parte do seu projeto como um todo. Você vai apresentar qual que é o seu intuito, e o que você vai fazer agora? O seu projeto é esse aí. Para turismo rural, exemplo. Eu vou hospedar. Estou fazendo aí, eu posso usar isso aí para comprar algumas coisas para casa. Né? Aí a questão da... Alessandra. Compra de bens materiais para o bem materiais. Eu passei essa cavalo, eu vou comprar uma célula. Oi, gente, olha só. Para esse edital de premiação, a gente está usando como respaldo legal o Fundo Municipal de Turismo. Nele não há vedação para compra de equipamento ou material permanente. Então, para esse edital é permitida a compra de material permanente, ou de equipamento, ou de mobiliário, tá? Tipo, passei cavalo, vou comprar a cela, Você ofereceu Sim, para esse edital não há vedação para isso. O que vocês observem depois, que isso é muito importante também de olhar, as vedações que existem em termos de participação e alguns tipos de despesa. Então, todo edital existem itens de impedimentos, né, em termos de participação, quem pode participar ou não, e de vedações, do tipo de despesas que não são aceitas. Tá? Geralmente, a compra de equipamento permanente em premiação, ela não é muito utilizada, é mais material de custeio. Mas isso não está na legislação do Fundo Municipal de Turismo, então não é preciso, não é impeditivo, não tem impedimento para isso, tá? Não tem que apresentar orçamento nesse sentido. O que tem que apresentar são gastos, né, que mostrem custo-benefício dessa compra sua, que tem a ver com os objetivos do seu projeto e com os valores que são compatíveis no mercado local. Né? Então, essa planilha ela tem que ser detalhada é o formulário próprio, que depois a TT vai falar um pouquinho, né, que você tem que detalhar tudo que você vai comprar
direitinho com preço de mercado local. Às vezes, se você pensar também que tem acontecido muito isso, compra de mercado livre, os preços oscilam muito. Então, o ideal é você pensar na compra de qualquer material que seja de custeio em locais que você possa sustentar isso para você não ter uma oscilação muito grande na sua planilha e ter que ficar readequando ela o tempo todo. Porque se a gente pensar, os editais, os projetos que vão ser contemplados vai ser pertinho do Natal. Para começar a mexer nisso é janeiro, né? Então até janeiro é uma virada de ano aí. Então vamos pensar, fazer uma pesquisa, às vezes coloca um valor, né, de 10 a 20% a mais na rubrica, já de uma vez, ou até de 10%, dependendo do material que é, para você também não pensar que você precisa construir um cama-café, por exemplo, que é uma hospedaria pequena, né, para começar, e depois você não consegue fazer o básico, que é o que você planejou. Tá? E essa planilha, o que tem nela de diferente? Nada. O que tem é uma planilha orçamentária normal. Item, descrição do item, preço unitário e preço total. Não pode ultrapassar R$8.000. Né? O aporte vai ser uma parcela única de 8.000, 8.000. Se o seu projeto der 7.999, você vai receber esses 8.000, né, que é o aporte do prêmio. Então, vocês têm que pensar que o orçamento total desse projeto vai ser de 8.000. Pode ir. Se ultrapassar, já é eliminatório. É glosado ou é eliminatório? O ideal é não ultrapassar. O que acontece? Às vezes você tem um projeto que você vai receber um patrocínio. Esse edital é edital de premiação. Então, a gente não vai colocar a opção de ter, para o projeto em si, uma outra fonte de recurso. Tá? Então, pense, se o seu projeto ele vai um pouquinho a mais de 10.000, por exemplo, R$2.000 a mais que seja, que você vai conseguir um patrocínio pequeno para uma divulgação, alguma coisa assim, não inclua no projeto. Tá? Porque o ideal é que você pense nesse fechadinho de 8.000. Tá? Geralmente, nos editais de contribuição, essa parceria é válida, mas aí você tem que apresentar toda uma documentação desse aporte a mais que você vai colocar nas ações do projeto. Então, esse é mais ou menos assim, para os editais de fundo, que não são na modalidade de premiação, que é na modalidade que a gente chama de repasse, né? Eles, geralmente, essa prática é mais comum. Então, para esse, não, tá? Então, não é nem necessário anotar aqui no caso que um patrocínio particular seja válido, porque não é. Como que você chama? Matheus Augusto. Matheus, estou lembrando de você, Matheus. É assim, é válido, tá? Mas não deve ser colocado nesse. Não deve colocar dentro do seu projeto. Tem que apresentar a CNPJ da firma. Aí você vai ter que mostrar de onde vem esse recurso e inserir isso numa planilha especial, que vai complementar suas ações. Aumentar o meu trabalho no final. Isso. Vai aumentar. E não vai fazer diferença no Não. O que final, não impede que depois uma firma entre como apoio ao seu projeto. A Fundarte, o Fundo Municipal de Turismo, né, ela vai ser a patrocinadora. Você pode ter apoiadores, nada impede disso, mas isso você pode citar. Na planilha orçamentária não é recomendado, inclusive, tá? Só finalizando, só o Fernanda, né? Sim. Fernanda. As Fernandas. Questão dos projetos, igual o Alessandro disse, pode comprar bens, só que, um detalhe, você vai ter a sua proposta, outro vai apresentar às vezes no mesmo segmento, a gente tem que ter muita atenção que a contribuição significativa da proposta, pensando no turismo rural, contribuição que? Turismo rural é desenvolvimento, você vai gerar com sua pousada, você vai gerar emprego, você vai ter um impacto, um exemplo, pensando lá na frente, tá? Mão de obra X impactadas, pessoas impactadas diretamente, indiretamente, porque você vai ter os prestadores de serviços envolvidos, sua previsão de fluxo ali é de X pessoas, então isso vai agregar receita
nova para o município de Muriaé, porque a pessoa que vai estar te pagando ali, ela não está pagando só você vai receber, você vai pagar um produto X, o serviço X, você vai tirar a cadeia. Então, assim, isso vai pesar nas propostas, isso é um item. Às vezes o seu vai ter um impacto só econômico. Aí tem um outro que é o turismo rural, ele é um impacto social, histórico, cultural. Aí isso entra para a questão da análise da comissão, né? Por isso que estou com um projeto bem feito, perfeito, etc. Então, sempre que for desenvolver, tenta destrinchar o que está sendo pedido ali, os impedimentos que tem no edital, se tiver, e qualquer dúvida, qualquer um, não só você, todos aqui, se tem aquele WhatsApp, técnica, ali. Porque a partir do momento que você está seguindo o edital, estendendo os preceitos, que está previsto ali, aí vai para a comissão analisar. Do turismo rural, talvez o meu entre também o nosso ponto cultural, que a casa é bicentenária. Você pode fazer um resgate da história dela. Um exemplo, fazer uma reforma, porque ela tem um valor cultural, simbólico, histórico na região de Muriaé. Você é melhor analisar o que você pensa lá na frente, porque igual, R$8.000 para você pensar nesse sentido de estruturar, é nada. Você vai fazer uma ponta. Então, pensa o que você pode ali para te dar um peso. Isso eu estou dizendo para ela, serve para todos. Onde que você realmente vai encaixar e tentar, na apresentação da proposta, seguir esses preceitos ali. Tá? Mais alguém alguma dúvida? Que aí eu vou passar para PT. Mas aí você dá um enfoque. O seu rural, você vai seguir. O cultural, vai seguir. O ecoturismo, passeio a cavalo, uma rota. Às vezes você tem uma rota lá. Eu tenho que focar então em um. Você vai apresentar um segmento. Obrigada, Lucas. Olha, gente, é muito importante isso, porque todos os projetos têm que escolher apenas um segmento. Então, o foco é em um. Embora a gente vai ver, né, que tem... Então, o seu objetivo geral, por exemplo, quando você for escrever o seu projeto, seu objetivo geral ele vai estar relacionado àquilo que é o foco com relação ao turismo. Você pode ter até alguns objetivos específicos, que são os desdobramentos, que vão estar congruentes com outros segmentos, né? Porque você vai fazer uma hospedaria perto de um casarão, ou no casarão, uma dependência do casarão, que ele também é histórico, então você vai agregar valores e objetivos mais específicos relacionados ao outro segmento. Mas o foco que você tem que colocar, o ponto onde você pretende chegar ou pretende partir, já que é um edital, né, pequeno, que é aquilo que a gente está falando que é para dar o pontapé, ele tem que ter bem claro esse objetivo no segmento do turismo, tá? Em um deles em especial. A TT agora, Ana Tereza, vai falar um pouquinho com você sobre a plataforma Prozas. Não sei se aqui todo mundo já conhece. Quem já conhece a plataforma Prozas? Olha, quem ainda não conhece, minha sugestão é a seguinte: entrem, ela é autoexplicativa, a TT vai falar, já comecem a se familiarizar com ela, que embora, né, nenhuma plataforma é ideal, né, mas o interessante dessa plataforma é que ela permite que você vá escrevendo seu projeto aos poucos, né, mas salva como rascunho. Existem outras plataformas, você tem que estar com o projeto pronto, os documentos prontos e é online ali na hora. Preencheu, caiu, perdeu. Né? Então, é uma das vantagens e um dos motivos que a gente escolheu continuar utilizando essa plataforma, que já tinha sido utilizada na outra gestão, né? Então já tinha um exemplo de boa prática que aconteceu, a gente deu a gente teve a opção de continuar. Tá? Então, eu vou passar para a TT, que ela vai falar só os aspectos gerais do Prozas, para vocês entenderem. Já está no site, foi colocado hoje, elaborado pela Elisa, um tutorial, tá, de uso da plataforma.
E aí também nesse caderninho que a gente passou para vocês, tem um passo a passo, sugestão, tá, gente? De uma coisa assim que a gente faz, que é uma sugestão. Cada um tem a sua maneira de trabalhar, mas a gente vai sugerindo como começar o projeto, como é que eu separo meus documentos, tem um passo a passo lá no final. Esse material do passo a passo não é o mesmo que a TT vai apresentar aqui. Esse material foi produzido hoje, finalizado hoje, foi colocado no site hoje à tarde, tá? Boa noite. Nossa, vamos lá, ó, dar uma espreguiçada, vamos dar uma boa noite com mais energia, gente? Boa noite! Meu boa noite foi o melhor de todos, tá? Eu sou a TT, trabalho aqui na equipe de projetos, tá bom? Tem algumas pessoas que me conhecem por Ana Tereza, e sou professora de educação física e caí também para trabalhar com o pessoal do projeto, e nós estamos juntos aí desenvolvendo esse plano, tá bom? E eu tenho algumas coisas para falar com vocês da plataforma Prosas, tá? Pode colocar aí, Elis, por favor. Por favor, que vocês cheguem em casa hoje ou amanhã, que a memória vai estar fresca, já chega lá para navegar, para vocês entenderem um pouco a dinâmica da plataforma, tá? Primeiro passo, vocês têm que fazer o cadastro municipal de turismo, porque se você se esquecer, você vai ser inabilitado já na primeira fase, tá? Isso não tem como, é um pré-requisito, isso é inadimplência. Então, primeira coisa, realizar o cadastro municipal. Depois, você vai entrar na plataforma Prosas e vai fazer um cadastro de empreendedor, tá? Esse cadastro de empreendedor, ele tem que ser se alguém está escrevendo para você, ou se sua vizinha está te ajudando, ou você está fazendo sozinho, ele tem que sair no nome do proponente. Então, por mais que alguém esteja fazendo para você, o nome do cadastro de empreendedor tem que ser de acordo com o proponente do projeto que você está apresentando. Oi. Segundo passo, você vai entrar, né, e vai observar, isso, dá uma aumentada aí, que aqui está disponível lá na hora que você colocar Prosas, vai estar lá, edital 01, tem N, viu, gente? É uma plataforma que não é só a gente que utiliza para colocar projetos, editais, perdão. Lá tem muitos editais, então vocês, é bom pesquisarem, né, que tem muita coisa bacana acontecendo, e um deles é o nosso, então vai estar lá, edital 01 de turismo, de premiação. Então você, o patrocinador é a Fundarte, o prazo de inscrição termina às 18 horas do dia 21, dia 20, né? 20/10, agora, tá bom? E tá falando uma descrição, um release sobre o nosso projeto, o nosso edital, tá? Os valores já foi dito, mas repetindo, são 5 projetos que vão ser aprovados de R$8.000, sendo que um de cada área, alguns de segmento, tá bom? Pode descer. Perdão. Ali no lado direito do vídeo, tem onde vocês podem salvar como rascunho, tá? Então o ideal é que a Alessandra já falou sobre isso, mas que você baixe os arquivos que você vai precisar, né? Faça uma pasta no seu computador, e aí você vai alimentando e pode salvar como rascunho, tá bom? Só que toma muito cuidado, porque isso até aconteceu no outro edital, teve proponente que salvou no rascunho e achou que tinha enviado. Então a proposta ela só é enviada na hora que é gerado um protocolo. Então se você acha, será que eu... Não tem será. Se não sair o número do protocolo, a sua proposta não foi enviada. Ou você começa tudo de novo, você verifica se está salvo no rascunho, tá? Fica bem atento com isso. Terceiro passo aí são os anexos que estão disponíveis para esse edital, tá bom? Então é bom conferir o que são planilhas, a planilha orçamentária, carta de anuência, são vários
documentos, então é bom você clicando um por um, baixe no seu computador, dá uma pesquisada, dá uma olhada. Eu vou falar um pouco de um por um aqui também, tá? Boa noite. Ana Tereza, você falou a respeito de, tipo assim, se eu estiver fazendo o meu cadastro, qual que é a mensagem que me diz que ela não foi enviada? O cadastro municipal de turismo, você recebe um e-mail, tá? É pelo site da prefeitura, da Fundarte, perdão. E aí você recebe um e-mail, seu cadastro municipal foi concluído com sucesso. Ok, a primeira etapa para você começar uma proposta para a gente, para enviar para o Prozas, já está concluída. Depois, você precisa de fazer uma conta de empreendedor no site Prozas. E aí você escreveu sua proposta, preencheu todos os anexos obrigatórios e tal. Enviei a proposta, vai gerar um número de protocolo, é um número. E aí aquele número é a sua identidade para a gente conversar. Todas as portarias que forem baixadas, né, elas vão lá falar, eu sou a Joaquina da Silva, do projeto tal, protocolo tal. Então, é uma identidade. Tá? A partir daí, que você for proponente, a gente vai conversar por número de protocolo. Tá bom? As inscrições. Então, primeiro vocês precisam ler o edital, ver o que realmente é pertinente à sua ideia, ao seu objetivo, ao projeto que você tem em mente. Tá bom? E quando estiver pronto, responda as perguntas do formulário. Pode abaixar. Caso de dúvida... dúvidas sobre a plataforma Prozas. TT, eu estou carregando um documento, não consigo carregar na plataforma. A gente não consegue dar o suporte técnico referente à plataforma. A gente dá o suporte técnico referente a dúvidas do edital, a dúvidas de propostas, enfim. Dúvidas referente à plataforma, vocês têm que enviar no endereço prozas.com.br, tá bom? Todos os campos que têm asterisco, eles são obrigatórios, tá? Você não consegue passar de etapa se você não preencher um campo que tem obrigatoriedade, tá bem? Pode capa, lá quando você cria o perfil de empreendedor, você vai precisar, é igual o Facebook, de colocar uma capa de foto de perfil, uma foto de capa. E isso, as duas imagens, isso também ela vai mostrar para a gente e principalmente para os membros da CPPTU a sua identidade do projeto. Tá? Então, eu estou fazendo um projeto sobre os artesãos do São Fernando. Aí eu coloco uma foto de cavalo. Não, tem que condizer com o objeto do seu projeto. E isso é a identidade que você vai dar. É como a gente coloca, por exemplo, no currículo, coloca sua foto, ou no seu clipping, no seu portfólio, você coloca uma foto para identificar você mesmo, tá? É aquilo que remete ao seu projeto. Nas fontes de financiamento, você deve informar se o projeto já foi ou é beneficiado por outra fonte, tá? Então, você marca se já foi, se nunca foi, recursos próprios e tal. Isso aqui, essa parte é sobre as áreas de atuação do seu projeto. Você pode pôr uma área só, você pode pôr inúmeras. Ela tem que estar de acordo, tá bom? Ali, sempre que você, ao final da página, tem que prosseguir. Então, vamos supor, você preenche a página todinha e se você não clicar prosseguir, você não consegue passar para o próximo passo. Perguntas. Aí você precisa de informar os dados que eles vão te perguntar. Isso é tudo autoexplicativo, tá, gente? É bem tranquilo. É cansativo, porque são muitos dados, muitos documentos. Mas é muito tranquilo de ver. Aqui você precisa do título do projeto, então você vai colocar o nome, os artesãos, o grupo de artesãos do São Fernando, ou, não, essa não pode ser que é só um tema, né? Mas uma frase, né, que dê um título e ele tem que contar a história já no título do que você pretende.
O nome do proponente, ou se é pessoa física ou se é representante de grupo, tá bom? Número do documento de identidade, você precisa de colocar e depois você precisa de escanear. As fases de pergunta são 2 fases, é isso que eu ia falar. Primeira fase, você coloca as informações digitando, e a segunda fase, você anexa o seu documento de identidade, CPF, enfim. Número PDF, tá? Por isso que é bom ir salvando na pasta do computador de vocês, tá bem? O CPF, número, aquilo que eu falei, endereço. Se você não mora com a sua mãe, você não tem um comprovante de endereço no seu nome, você precisa de uma declaração de corresidência, e aí você anexa o documento dela, e depois esse anexo vai estar disponível lá atrás. Bom, a justificativa, chegando num ponto muito importante, qual é a justificativa desse projeto? Primeiro você vai ver o segmento, eu sou do ecoturismo. E essa justificativa, ela para o perito, vai ser a parte principal para ele poder avaliar o que você pretende fazer, tá bom? Então vocês precisam, nessa fase da justificativa, convencer, né, aos peritos de que aquele projeto está bem embasado e vai ser realizado da melhor forma possível, tá bem? Ali tem número de caracteres, 8.000 caracteres, tá? Fica atenta a isso, tá bom? Outra coisa que eu não falei, que ainda vou falar, é a respeito de quantas páginas para cada currículo, tá? Daqui a pouco eu falo também. Os objetivos do projeto, os objetivos gerais, específico, detalhamento, local que vai ser realizado, a data de execução que vai ser realizado, o público-alvo que você quer atingir, tá? Cronograma das ações, sustentabilidade, o impacto ambiental, né? Esse é para todos, né? A Alessandra vai falar um pouco sobre isso. O som. Vai, fala nele agora, fala. Olha só, uma dica, gente, eu não vou falar exatamente sobre o item de autossustentação e sustentabilidade, porque o Lucas deixou isso muito bem explicado. A dica é que todos esses itens que a TT está percorrendo aqui, a gente tem que percorrer com uma certa rapidez, pelo próprio tempo, né, que a gente tem, para poder de repente, finalizar, tirando algumas dúvidas de vocês, aproveitando a presença de todos aqui, a dica é que vocês olhem no item, não precisa entrar na plataforma para saber o que precisa colocar, mas já tem tutorial. No próprio edital, o item 8 já fala tudo o que tem que ter. Então, coloca tudo em Word, já digita. Na hora que for preencher, só copia e cola. Né? Essa é a minha metodologia. O meu modo de trabalhar, de escrever projeto é assim, até porque existem muitas plataformas que não permitem, né, esse salvamento no modo rascunho. Então, coloquem todos esses itens, faça o rascunho do seu projeto, coloque no Word, que depois abre a plataforma e vai copiando e colando. E com relação aos anexos, documentos, formulários, ou você pode tirar uma foto com qualidade ou pode fazer o escanear. Então, muito cuidado, porque esses documentos têm que estar legíveis, confira, né? Olha direitinho, já abre uma pasta e salva todos os documentos que você precisa para você anexar na plataforma, já deixa tudo lá direitinho e verifica se ficou realmente legível, abre o arquivo para ver se ele está abrindo, tá? Sobre? Não, a equipe não tem que ser residente mulher. Você pode ter colaboradores de fora, né? Não, esse é o outro edital.
Não. A gente está com outro edital que tem uma outra característica. E nessa equipe pode ter alguém que já está na equipe de um e outro edital? Pode, não há impedimento. No da cultura há algumas restrições. O Conexão Periferia, que é um outro edital, né, de premiação também, que a gente vai ter o workshop dele na próxima terça-feira, tá? Então, pode ser, o proponente é obrigatório ter residência fixa em Muriaé pelo menos 1 ano, tá? Mas quer dizer que alguém da equipe junto daqui pode ter Pode. equipe lá da cultura? Pode, não há problema algum, tá? São fundos diferentes, né, Fernanda? Então, a gente tem essa maleabilidade de poder trabalhar com equipes... Isso, exatamente. O aporte é da Fundarte, mas como são fundos diferentes, a gente tem essa condição de permitir que equipes que transitam nessas áreas participem de diferentes editais. Inclusive, quem é proponente nesse que está acontecendo no 01 da Cultura, se quiser escrever uma proposta, também não tem impedimento não, tá? Se foi contemplado no edital passado, pode ser contemplado nesse, no próximo. A gente não colocou vedação para isso, tá bem? Bom, resultados esperados, o que vocês esperam alcançar, né? Tem que estar de acordo com o objeto. Plano de mídia, ele tem que estar previsto na planilha orçamentária. Foi um erro de vários proponentes no edital anterior, né, que não colocaram uma rubrica para isso. Então, você precisa de prever, tá? O plano de divulgação, ele tem que estar dentro dos R$8.000. TT, esqueceu, vai ter que pedir readequação e talvez não seja aceita, contudo, tem que avaliar, tá bom? Sexto passo, informações sobre o meio de equipe. Se você estiver realizando o projeto sozinho, não precisa. Se você tem uma equipe, são duas coisas. Uma coisa é a sua equipe, eu vou fazer a minha equipe, são 3 pessoas. Eu sou proponente, mas tem mais 2 pessoas que vão me auxiliar. Um oficineiro e o cara que vai fazer a captação da imagem com a divulgação na mídia. Não. Ok. Agora, eu sou representante de um grupo, também precisa. Então, você vai precisar do seu currículo e de cada um dos oficineiros ou dos membros da sua equipe, tá bom? Se for pessoa física, como pessoa que vai trabalhar para você, né, que vai fazer parte da sua equipe, ou se for representante de grupo, também você vai precisar de currículo e documento de 1 por 1. Aí, no caso, que você vai pagar, mesmo no voluntariado, tá bom? Precisa de constar. Inclusive, no final lá tem um anexo. Eu vou trabalhar, eu sou voluntário no meu projeto. Eu não vou receber. E aí você precisa de constar, e aí vai ter uma declaração que você vai declarar que você não está recebendo, tá bom? Porque a gente colocou isso por conta de servidores, né? Porque a gente tem a vedação de não poder participar de editais. Servidores públicos, municipais, federais e estaduais. Então, TT, mas poxa, meu bairro acompanha projeto lá desde que eu nasci, mas eu trabalho no DENSUL. Não pode, a não ser que você seja voluntário, tá bem? Não pode fazer membro da equipe, se você for servidor público. Eu entendi, no caso, o MEI feito nesse site chamado Prosas é só para o proponente. Só o proponente. Você vai colocar. Eu sou proponente, eu faço o meu MEI lá no Prosas e coloco depois de toda a equipe a documentação necessária. Não é MEI, você vai fazer a sua inscrição do projeto. Mas eu né? tenho que ter o MEI, no caso, para fazer a inscrição. Sim, se você for proponente, eu que vou ser o proponente, que é o gestor do projeto. Então, eu vou entrar no meu perfil de empreendedor, vvou fazer com o meu nome, Ana Tereza Andrade Oliveira. Mas você está fazendo perfil no Prosas ou você tem que possuir o microempreendedor individual? Não, você não precisa de um microempreendedor, não.
Esses documentos que você vai preencher é só para a gente fazer a análise documental. Mas isso não precisa de e-mail nesse momento, não. Mas em algum momento vai precisar, porque eu entendi que eu tenho que ter pelo menos uma conta poupança da Caixa, mas eu preciso ter o e-mail ou não? Não, o Matheus, na verdade, há uma confusãozinha que você talvez possa ter feito com a palavra empreendedor. O Prosas, esse edital é para pessoa física, para CPF, tá? O Prosas, a própria plataforma que dá esse nome àquelas pessoas que querem fazer projetos. Então, ela que chama de cadastro do empreendedor, tá? Mas é como se fosse um cadastro do proponente, tá? É a proposta do proponente. Mas na hora que você visitar a plataforma vai ser muito simples, você vai ver direitinho como que... Aí você vai se familiarizar, quem não fez isso ainda. Aí, no caso, o empreendedor é o proponente e toda a equipe tem que ter a mesma documentação anexada. Tem. Primeiro a sua, né, que é o empreendedor, né, CPF, identidade, comprovante de residência e tal. Depois do membro 1, CPF, nome, até CPF. 6 membros, no caso. Isso. 5 membros, até 5 membros. Não, você mais 4. 4 mais 1? Sim. Aê! Só vou descontrair, gente. Nós daqui a pouco já estamos terminando, tá bom? Então aqui a documentação dos membros da sua equipe. Pode descer, por favor. Elisa. Máximo de membros são 5 lá por equipe. Quantidade menor de pessoas não há problema. Pode ser 1 até 5, tá bom? Aí são os membros, né? Os 5 pessoas. 7º passo. Chegou a hora de você anexar os documentos cadastrais e formulários obrigatórios. Então, você tem que verificar a categoria que você escolheu, né? A área, e, né, para saber quais são os documentos necessários. Isso você vai encontrar lá nos anexos, naquele anexo que eu mostrei no começo. Tudo em JPEG ou PDF, tá? Esses são os documentos que vocês precisam de residência, comprovante de residência, de 1 ano até 90 dias e também até de um ano atrás. Tá, pode descer. Isso é a declaração de corresidência, já expliquei, se você não mora. Formulário obrigatório. Você vai anexar documentos obrigatórios, tá bom? Fique atento no que você precisa. Acabei de falar. Pode descer. Todos os documentos têm que ser anexados. Se faltar algum, a proposta não vai ser aceita, tá bom? Pode descer. Planilha orçamentária deve conter um plano financeiro apresentando as despesas e os custos, materiais e humanos necessários. Pode descer aí, tem a foto da planilha? Tá. Planilha orçamentária, item 1. Não. Comprei 10 do item 1. Aí vai valor unitário, valor total. É isso, é bem simples, tá bom? Formulários que dependem da natureza do projeto. Verifique sua categoria e a sua área para ver quais documentos eles são necessários. Membros da equipe também, deve ter o currículo, a mesma coisa, o currículo, a identidade, CPF. Trabalhador voluntário deve assinar seu próprio termo e falando que você é voluntário e não irá receber. Tem esse anexo também disponível. 8º passo você direcionar para a aba complementar, onde deve anexar arquivos, links, portfólio, vídeos da internet, página do Facebook, página do Instagram. Isso aqui é bem importante, que isso faz dar volume e informações para a gente, né? O perito, ele vai analisar isso tudo e ele vai verificar, eu já fiz isso. E essa comprovação vai estar lá e ele vai verificar realmente, já fez. Então, é muito importante, né, para vocês que estão iniciando projetos agora, gente, a ter esse material. Então, mesmo que fosse, eu tenho uma publicação que teve 10 curtidas,
printa e guarda. Aquilo, ao decorrer do tempo, você vai criar um portfólio do seu projeto ou da sua identidade, tá? E isso é muito importante, guardar esses documentos e essas comprovações, tá bom? Que aí projetos, editais estaduais e federais também cobram isso, tá? Depois de anexar os documentos, deve concordar. Pode ir. Ah lá, ó, em cima ali tem uma... Você precisa de clicar para salvar as informações. E o 10º passo, fique atento com o número de protocolo que foi enviado, que você vai precisar dele para o resto da sua vida enquanto estiver executando. Tá bom? Gente, eu tenho certeza que nós tentamos fazer da melhor forma possível, com todas as informações. Se faltar alguma coisa, né? Entre em contato, o telefone é 987260010, horário comercial, tá? Não manda pergunta 11 horas da noite, me cobra 7 da manhã, porque não vai dar. Tem que ser no horário comercial. Às vezes a gente abre os horários maiores, quando está na última semana do edital, que a gente faz um plantão, tira dúvidas. E, por favor, vocês todos sigam a gente no Instagram, Fundarte Muriaé, tem a página do turismo também, e lá onde a gente alimenta com os editais, com as notícias e tudo que está acontecendo na cultura, no esporte e no turismo. Até o fim do mês de outubro, a gente está lançando um edital também de esporte, nesse mesmo formato, 5 de 8 mil, tá bom? Já podem ir avisando aí, por favor, também. Alguma pergunta? Entenderam, gente? Nossa Senhora, não, mas tá tudo bem, né? Só sinaliza aí que tá ok, senão nós vamos ficar preocupados. Então tá, obrigada. Peraí que a Alessandra vai terminar. Bom trabalho para todos vocês e é um prazer, tá bom, gente? Gente, aguarda um pouquinho. Obrigada, TT. Esse tutorial já está na internet, na página da Fundarte, tá? Está disponível lá para vocês. Tá, Matheus? Eu vi você tirando foto. Ele já está lá na internet, tá? Só entrar. Que aí já está dentro do site. Né? Isso, só entrar no site que já está lá. Alessandra, peraí só um pouco. Todo mundo assinou a lista de presença e fez a inscrição na ficha, porque nós vamos emitir um certificado, tá bom, gente? Olha só, a Tânia vai falar um pouquinho da prestação de contas, mas muito rápido, Tânia, pode vir. Mas eu queria chamar a atenção para 2 aspectos desse edital, para vocês lerem e verem a diferença, principalmente quem entrou no da cultura antes, que é a questão daquilo que a gente chama de democratização de acesso ao público. O seu projeto é direcionado para algum público. Então, o que a gente chama de democratização de acesso? É como que esse público vai acessar o resultado do seu projeto ou o produto resultante dele. Então, a gente tem contrapartidas obrigatórias, que é destinar uma porcentagem de produto material, né, para Fundarte, para outros fins, principalmente de interesse público. E tem a questão da gratuidade. Para este edital, não é obrigatória a gratuidade dos produtos. Por quê? Se você, por exemplo, vai fazer um evento e você precisa de um suporte para esse evento e o aporte do prêmio é muito pequeno, você pode cobrar ingresso, tá? Vamos supor que ou uma taxa de inscrição, se for uma oficina, ou uma taxa de visitação, se for um roteiro. Então, não há a obrigatoriedade da gratuidade, tá? Mas é lógico, né, que é sempre importante pensar na questão de preços populares, acessíveis, por se tratar de um edital com recurso público, né? Então, você vai fazer, por exemplo, algum jantar com um mestre que vem de fora e tal, você pode estar cobrando uma entrada para poder participar desse evento, tá? E a apresentação ao Contur? A apresentação ao Contur foi uma sugestão até que o Lucas deu, que como é um primeiro edital, o Contur é o Conselho Municipal de Turismo. Os projetos vão apresentar os seus resultados para o Contur, tá? No formato, a gente não definiu isso ainda,
Pode ser um painel, uma reunião, alguma coisa nesse sentido, justamente para poder estar replicando essa prática, né, que com certeza vão ser boas práticas para o próprio conselho, que vai repassar também para outras pessoas e para a gente registrar. É mais uma maneira de divulgação, tá? E da gente estar registrando o sucesso, né, e as dificuldades, os desafios que a gente vai enfrentar com certeza na execução do projeto. Então eu queria chamar a atenção para vocês disso, pensarem, é pequeno meu aporte, mas eu posso cobrar, o que eu vou ganhar com o ingresso, por exemplo, que eu vou cobrar. Isso pode estar te dando aquele a mais que você precisaria de patrocínio, tá? Então eu vou pedir a Tânia para falar um pouquinho, e já é 1 minuto, tá? E a gente vai ficar aqui disponível ainda para algumas dúvidas e se quiserem depois, né, já tem os canais de comunicação, que como é um edital de premiação, comumente se pensa que não tem que prestar contas. Pelo contrário, a prestação de contas é obrigatória e ela tem uma característica em especial, que é o que a Tânia vai falar. Essa questão de buscar patrocínio, a gente pode fazer isso? Você pode buscar como apoio. Para o projeto, não. Para colocar dentro da sua planilha do projeto como uma fonte alternativa de recurso, não. A gente optou por não, por ser uma premiação, a gente não colocar nesse sentido. Acontecer em concomitância, a gente consegue fazer? Consegue. Entrando na chancela de apoio, eu não vejo problema nenhum, né? Vamos lá, Tânia? Coloca para nós, Elisa, no último, de prestação de contas, por favor. É breve porque temos proponentes, né? Os projetos aprovados, e terá uma reunião para explicar sobre a prestação de contas, né? Nesse momento é para avisar que existirá mesmo sendo premiação. O documento principal será o anexo 20, que está no edital, e que vocês informaram os resultados, anexaram as fotos, as listas de presença, a documentação para comprovar a execução do projeto. A documentação fiscal e financeira deverão ficar arquivada com vocês, mas a Fundarte poderá solicitá-la sempre que necessário. Diferentemente da contribuição, essa que está acontecendo ao Cirpires, é obrigatório, junto com a apresentação dos resultados, a documentação fiscal, as notas fiscais, tudo junto com os relatórios. Nessa não, fica guardada com vocês e a Fundarte depois solicita. Tá ok? Aí, como falei, depois terá uma reunião para explicar direitinho esse tipo de prestação de conta. Gente, então é isso. Se vocês tiverem alguma questão para colocar agora, a gente ainda está à disposição. Vai surgindo muita coisa na cabeça, né? Mas a gente está com vários canais de comunicação, que é o e-mail, o WhatsApp, que é fácil, né? Às vezes você está fazendo alguma coisa ali na hora, surge uma dúvida. Só colocar, a gente está... Essa reunião de hoje vai ficar gravada, o Adílio está gravando, vai ser disponibilizada no canal do YouTube da Fundarte. E a gente está pensando que uma estratégia bacana que aconteceu no outro edital foram alguns plantões que a gente fez pelo Google Meet, que as pessoas podiam entrar e estar tirando dúvida ali com a gente na hora. A gente está pensando se isso ainda vai ser viável. Acredito que sim, mas a gente não tem uma data definida. Mas como a TT falou, a gente está à disposição, toda a equipe, o Lucas está aqui à disposição também para conversar com vocês especificamente sobre o segmento. O interessante é quem tiver interesse, às vezes, de fazer uma consultoria presencial, conversar, é ligar para a gente marcar um horário, né? Porque são vários departamentos, cada um com as suas funções, que a gente está aí para colaborar mesmo. Desejo sucesso e a recomendação é comecem hoje, tá? Comecem hoje.